Boa noite a todas e todos. Mais uma terça-feira que nós estamos aqui reunidos para o nosso grupo de estudos. Esse grupo que foi uma ideia do Hamilton e tem por objetivo fazermos as leituras das obras que são democraticamente escolhidas lá no grupo do Facebook. E atualmente nós estamos aqui retomando a leitura desse livro do Bert Hellinger, que é a autobiografia dele, Meu Trabalho, Minha Vida. Hoje na página 157, o tópico 12. E aí, Marquinhos, a gente gosta de lembrar, na verdade, que o Hamilton convidou muita gente boa que fez e continua fazendo parte desse grupo. Então, lembramos da Alice Satin, do Renato Bertatti, do Oswaldo Santucci, do René Schubert e do Marcos Castro, que hoje está aqui conosco, retornando das férias, Marquinhos. Todo feliz, todo alegre, todo bronzeado. Estou feliz mesmo. Seja muito bem-vindo, receba nosso carinho antecipadamente, nossa gratidão pela tua presença aqui conosco, teu caminhar aqui conosco. Lembrando, pessoal, que o nosso grupo ele é gravado, nossos encontros eles são gravados e são disponibilizados no YouTube do Hamilton. E os encontros anteriores de outros livros continuam disponibilizados lá no canal da Alice Satin. Então, se alguém perdeu alguma leitura, pode ir lá e retomar. E temos uma leitora hoje, a Manuela, que se prontificou a fazer a leitura para a gente. E sem mais delongas, Marquinhos, eu te passo a palavra, e se eu tiver esquecido alguma coisa, como a gente está no ritmo de retorno de férias, se você puder complementar, eu te agradeço bastante. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Larissa. Obrigado a todos, né? Boa noite a todos. E então, estamos todos retornando aí, assim, né, desse período. E é muito bom estar de volta, assim, muito bom ver o rosto de vocês aqui. Eu já estava com saudades, né? Aquilo que a gente fala, às vezes, durante a semana, você está naquela correria da semana, tem aquele cansaço, mas a hora que chega aqui, assim, para mim é realmente uma realização, assim, de falar, nossa, que bom que nós estamos juntos novamente, sabe? Então eu sinto muito isso aqui junto com vocês. Então eu agradeço a todos mesmo, Larissa. Aí eu não sei se ficou alguma pergunta do encontro passado, o René não me falou, disse que estava tudo certinho, assim, né? Mas de repente, se alguém tiver alguma pergunta porque fez alguma reflexão aí durante essa semana, também sinta-se à vontade, né? Senão a gente pode começar a nossa leitura com a nossa querida Manuela. Ok. A terceira ordem do amor, o equilíbrio entre dar e receber. A ordem de dar e receber nos é determinada por meio da nossa consciência. Quando tomamos ou recebemos alguma coisa de alguém, sentimos-nos obrigados a compensá-lo de maneira correspondente. Somente depois que fazemos isso é que nos sentimos livres novamente. A dependência deixa de existir e ambos podem seguir seu caminho. Porém, quando a restituição é insuficiente, a relação continua a existir em duplo sentido. O primeiro beneficiário sente-se em dívida com o segundo, que, por sua vez, ainda espera algo dele. Porém, a compensação ocorre não apenas no bem, mas também no mal. Curiosamente, ambos os lados contam com ela, e não apenas a vítima, que planeja vingança. O culpado quer se livrar de sua culpa expiando-a. Mas o que acontece quando a vítima lhe faz algo pior? O culpado sente que ela foi longe demais, pensa em vingar-se e, por sua vez, retribui-lhe com algo ainda pior. Assim, a compensação vai se agravando. Algo diferente ocorre no relacionamento de um casal, pois além da necessidade de compensação, nesse caso, o amor desempenha um papel. Isso significa que quando recebo algo de alguém que amo, restituo-lhe mais do que o equivalente. Assim, o outro se sente novamente em dívida comigo e me restitui um pouco mais. Surge um movimento crescente positivo e o relacionamento ganha profundidade e amor.
Contudo, ocorre uma desordem quando sempre dou mais ao outro do que ele pode restituir. Desse modo, a relação perde seu equilíbrio. Como consequência, aquele que recebeu em excesso se aborrece e deixa a relação com desculpas esfarrapadas. A compensação no campo do mal também é necessária no relacionamento de um casal. Quem sempre perdoa o parceiro por uma ação ruim, sem compensação, ameaça o relacionamento. Mais do que isso, intimamente quer se livrar do outro sem ter consciência disso. O outro já não se sente em pé de igualdade, mas inferior. Qual seria a boa solução? Aquele que sofreu um mal vinga-se com amor, ou seja, restitui com algo menos ruim. Como não quer perder o outro, é menos malvado. De repente, o outro se surpreende. Ambos se olham e se lembram de seu antigo amor. Assim, o círculo vicioso é rompido por violações cada vez mais recíprocas. Essa compensação tem outra vantagem. Graças a ela, ambos se tornam mais cuidadosos e lidam com o outro de maneira mais cautelosa. O resultado dessa compensação é o aprofundamento do amor deles. Apenas na relação entre pais e filhos, a compensação entre dar e receber é anulada. Os filhos não podem compensar o que os pais lhes dão. Realizam essa compensação mais tarde, dando a seus próprios filhos. Porém, pode acontecer de um dos pais sobrecarregar o filho com coisas materiais. A ordem de dar e receber nas famílias é invertida quando quem vem depois, em vez de receber de quem veio antes e honrá-lo por isso, quer dar-lhe algo como se fosse igual ou até superior a ele. Isso ocorre, por exemplo, quando os pais recebem dos filhos e estes querem dar aos pais o que estes não recebem de seus pais ou de seu parceiro. Nesse caso, os pais querem receber como filhos e os filhos querem dar como pais. Em vez de fluir de cima para baixo, o dar e receber flui de baixo para cima contra a natureza da gravidade. Contudo, esse dar vem como um riacho que quer correr montanha acima, em vez da montanha abaixo, escolhendo o seu próprio destino. Uma exceção é quando os filhos cuidam dos pais na velhice. Nesse caso, os filhos que dão aos pais, e com razão, estes exigem e recebem de seus filhos. Isso porque pais e filhos formam uma comunidade de destino, na qual cada um deve contribuir de acordo com seu património para o bem-estar comum. Nela, todos dão e todos recebem. Entretanto, um filho infringe a prioridade do ato de dar e receber, é fortemente penalizada, em geral com fracasso e ruína, sem que tenha noção da culpa e do contexto. Quando ele dá ou recebe o que não lhe diz respeito, viola a ordem do amor. Não percebe essa usurpação e acha que está tudo bem. No entanto, a ordem não pode ser superada pelo amor, pois, antes de todo o amor, atua na alma um senso de equilíbrio que ajuda a ordem do amor a alcançar a justiça e a compensação, mesmo à custa da felicidade e da vida. Por isso, a luta do amor contra a ordem também é o início e o fim de toda a tragédia. E só há um meio de escapar: conhecer a ordem e segui-la com amor. Conhecer a ordem é sabedoria e segui-la com amor é humildade. As ordens do amor entre Manuela, vamos parar um pouquinho que daí a gente fala sobre
essa ordem que o Bert traz para nós, né, sobre o equilíbrio. Então, anteriormente falou para nós sobre o pertencimento, sobre a hierarquia, e agora chegamos também no equilíbrio. Eu gosto muito dessa frase que o Bert terminou aqui, assim, quando ele diz que conhecer a ordem é sabedoria e segui-la com amor é humildade. Porque quantas vezes nós vimos nos relacionamentos que esses relacionamentos fracassam por conta dessa inversão entre amor e ordem. Quando se imagina que só o amor basta, só o amor é suficiente e com o amor eu vou conseguir, inclusive, passar por cima da ordem. E o Bert vem e ele fala para nós assim, olha, existe essa ordem que é pré-estabelecida. E esse amor e essa ordem que caminham juntos, mas esse amor segue dentro dessa ordem, ele flui dentro dessa ordem. E aí sim, esse amor pode dar certo em todos os tipos de relacionamento. E aqui nós estamos falando do equilíbrio. E quando a gente fala de equilíbrio, para quem é até da área do direito, aí o símbolo da balancinha mostra bem isso para nós, né? Assim, essa questão de como é que está essa relação, né? Como está esse equilíbrio entre o dar e o tomar? Né? É nisso que nós temos que verificar, porque à medida que a gente vai conhecendo sobre o dar e o tomar e as consciências, a gente vai vendo também e experimentando essa sensação de culpa ou inocência nesse dar e tomar. É ali que é medido isso também. Uma vez alguém me fez uma pergunta aqui sobre culpa e inocência, assim, é uma pergunta bem abrangente, mas aqui nessa ordem, como é que nós verificamos essa compensação, esse equilíbrio? Quando tem essa sensação de culpa, é porque existe ainda assim uma obrigação, a dívida ainda permanece. Essa é a experiência que se faz com relação à culpa diante dessa ordem. E, ao contrário, eu me sinto inocente, me sinto bem, e por isso eu estou livre. A pressão para, porque houve uma compensação. E aqui, gente, é bem simples assim, olha, é olhar mesmo como uma relação, talvez fique fácil de entender quando a gente fala de credor e devedor, aquele que dá algo, não é? Ele se torna como se fosse o credor. Em algum momento, essa relação, para ter equilíbrio, ele também precisa permitir-se receber. E muitas vezes eu falo isso, permitir receber, porque o que acontece é que existem pessoas que só querem dar, dar e dar, porque eles se tornam grandes, 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 grandes. E aí, essa relação fica muito desequilibrada. A dívida fica grande demais. E quando essa dívida fica grande demais, essa relação possivelmente vai fracassar. E alguém vai sair dessa relação. Né? Tá muito grande aqui, tá muito desconforme. É preciso também ter essa humildade para receber. E alguém fez uma pergunta ali, ó, o João falando sobre a compensação no campo do mal. Como que é, Larissa? Eu não vi direito. Que daí eu já emendo o que eu Posso estou ler? falando aqui. Pode. Joia. Lembrando, pessoal, que eu acho que tem algumas pessoas, alguns colegas novos. Quem quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, pode levantar a mão ou então escrever aqui no chat. Né, Marquinhos? Isso eu gosto até que pode fazer pergunta no meio, eu paro, eu vejo o que está aqui, que eu vejo que sai assim uma mensagenzinha, mesmo que eu não consiga ler, eu consegui ler o começo dela e a Larissa complementa para nós agora. O João, ele escreveu aqui o seguinte: eu sempre tive dúvida sobre a compensação no campo do mal, entre um casal, por exemplo. Bert Hellinger sugere que aquele que sofre o mal vinga-se com amor, ou seja, restitui com algo menos ruim. João, é exatamente isso que você escreveu nessa compensação. Bom, nós estamos pensando então, e vamos pensar nas leis em conjunto, não é? Porque temos compensação, temos hierarquia, temos o vínculo aí. E como é que a gente preserva esse vínculo e esses relacionamentos? Na compensação, nós vamos falar de compensação positiva, né? Essa compensação que cresce, que favorece esse relacionamento e leva adiante. Então, como é essa compensação positiva?
Bom, se eu recebo algo de uma pessoa, internamente existe uma pressão em mim para que eu faça e retorne isso que eu recebi. E aí, quando eu vou fazer, eu faço algo um pouquinho a mais, porque eu devolvo para esse outro essa pressão que quer fazer algo um pouquinho a mais, e assim esse relacionamento cresce. Sabe que às vezes a gente nem se dá conta disso, mas são situações bem simples da vida, assim. Vamos falar com os amigos, assim, quando agora não, né, por conta da pandemia, mas assim, olha, vem aqui em casa, nós vamos fazer um almoço. Muitas vezes, qual é a primeira reação? Ah, o que que eu levo? O que que eu levo para esse nosso almoço juntos? Veja como essa compensação, ela tá tão natural que você já se coloca à disposição também para fazer algo e equilibrar essa relação. E muitas vezes as pessoas nem se dão conta disso, é natural. E num relacionamento, João, também é assim. Quer dizer, um companheiro faz algo para a companheira, que aí ela, por ter recebido algo muito bom, também faz algo muito bom para ele. E aí essa relação vai crescendo, essa compensação positiva, que preserva esse vínculo e faz com que esse relacionamento cresça. Como é na negativa, né? Porque o Bert diz assim para nós, olha, também quando existe um mal, ou quando a pessoa sofre um mal, ela precisa compensar. Porque também quando ela exige algo do outro, ela sai desse papel de vítima, de quem pode ficar reivindicando o tempo todo. Só que, se essa pessoa, ao retribuir o mal que sofreu, fizer um mal maior, isso já vira o que o Bert chama também dessa vingança. Ele se vinga e o outro vai falar assim: opa, peraí, agora ele foi longe demais. E aí ele vai fazer um mal de novo. E aí esse daqui vai se sentir mal, também vai fazer mais mal. E aí isso cresce de uma forma negativa, afastando esse relacionamento, criando, né? Isso às vezes a gente vê assim essas palavras assim, esse relacionamento tóxico, abusivo ou algo assim, porque existe uma exacerbação no momento desse equilíbrio, dessa compensação. Quer dizer, na hora de retribuir, o mal é menor, porque o mal é menor, eu perco um pouquinho aqui na compensação, porém eu ganho com relação ao vínculo que permanece e cresce e pode novamente dar início dentro dessa relação. Então, por isso que a retribuição no mal ela tem que ser sempre menor, para que isso não se torne uma verdadeira vingança e o outro perceba que recebeu esse mal maior e aí ele vai querer de novo fazer mais mal. E aí esse mal só vai crescendo. Entendeu? Explicou? A minha dúvida, Marcos, é porque na formação cristã, por exemplo, que eu sempre recebi, ele fala lá, né, ofereça a outra face, orai pelos vossos inimigos, ame os vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem, etc, etc, etc. Então, isso me pareceu que entra em choque com essas ideias, né, cristãs que a gente sempre aprendeu. Essa era a minha dúvida. Sim. Olha, bom, alguém já até fez uma pergunta ali se retribuir o mal com o bem é errado. E aí já vamos juntar isso que você traz, assim, essa imagem. Claro que dentro da religião, assim, né, existem várias crenças também que são repassadas, e existe sim esse amor também incondicional a todos, né, e como é que esse amor pode ser expressado. O ponto que eu vejo que o Hellinger quer colocar aqui é assim, olha, como é que você também sai dessa tua condição de que por ter recebido esse mal, você se coloca como quem pode exigir agora algo desse outro? Porque muitas vezes por trás o que tem é isso. A pessoa se coloca assim, né, eu não vou fazer nada, eu não posso fazer nada, mas lá no fundo o que ela quer é guardar essa oportunidade para, em algum momento, colocar isso bem estampado e exigir algo do outro. Então, quando você coloca esse limite também como esse mal, que não vamos pensar o mal nesse sentido de bom e mal, mas sim como
uma conduta que coloca esse limite e que equipara. O que o Bert coloca aqui, João, ele coloca assim, olha, nós somos esses seres iguais, certo? O Bert sempre fala disso, dessa essência, dessa igualdade e desse amor que nos coloca como iguais. Então, também, quando eu faço isso, eu saio dessa condição de que eu tenho uma superioridade, porque o outro me deve algo e eu também me igualo a ele. Então, é bastante sutil isso, e não é ruim, como alguém falou assim, essa questão de fazer retribuir o mal com o bem, né? Fazer um ato de amor, por assim dizer. E aí, assim, nós podemos caminhar. Agora, tem essas sutilezas. A Larissa está levantando a mão porque quando o João fez a pergunta, também isso tocou ali alguma coisa. Sabe o que eu queria te perguntar? Se tem, assim, um exemplo prático, porque já me veio à cabeça aqui alguns exemplos práticos que você talvez possa compartilhar com a gente dessa situação, para justamente a gente perceber que não é o mal pelo mal ou o mal pelo bem, é algo bem sutilzinho, assim, não é? Isso. Você lembra de algum exemplo, assim, do dia a dia? Vamos ver de algum relacionamento, assim, de casal, assim. Quantas vezes a gente vê relacionamento de casal e que, vamos colocar, o homem, né, fez alguma coisa que desagradou ali a mulher, a sua esposa no relacionamento, e ela vai ficando com aquilo, ela vai guardando aquilo lá, ela vai guardando, né? Mas sempre tem aqueles momentos assim em que ela fala, não, mas você fez isso, isso, e sabe aquele momento de apontar o dedo? Você fez isso, 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 isso lá atrás. E ela não tem coragem de fazer algo que também vai colocar um limite nessa relação para que ele volte a ser assim como iguais. Então, ela é guardar isso daí para poder continuar sendo a vítima dentro dessa relação. Então, às vezes é coisa bem simples, bem normal, assim, olha, você combinou de fazer um programa comigo e não fez. E isso pode ficar guardado por anos, como uma arma para que eu possa utilizar que você me machucou e me feriu. E eu não te feri. Eu não fiz nada. Eu fiquei te esperando e você não apareceu. Eu fiquei aguardando e você não fez aquilo que era prometido. Então, se você puder, essa pessoa que está nessa condição, você exija algo dessa pessoa. Porque quando você exigir, você sai dessa condição e você agora já não é superior. Você já não está acima, mas sim vocês voltam a ter uma relação de iguais. E aí sim essa relação cresce e cessa esse círculo. Cessa dentro desse relacionamento esse círculo vicioso dentro desse mal, entre aspas. Cuidado com o mal e o bom, né, que nós estamos colocando aqui, porque justamente quando o Bert fala para nós, olha, dentro dessa consciência maior não existe essa diferença de bom e mal. Lembram disso? Quantas vezes a gente já conversou disso? E quando a gente fala dessa consciência também espiritual e amorosa, João, já para trazer também um pouco isso, porque é amorosa, ela não faz essa distinção, mas ela cai nesse campo da culpa e da inocência. Ela cai nesse campo da boa e da má consciência que a gente já conversou. E aí, dentro desse campo de culpa e inocência, a gente percebe isso dentro do relacionamento. Quem é que se sente culpado? Quem é o inocente? E como é que a gente equilibra isso e segue crescendo nessa relação? Foi algo que explicou, Larissa, porque foi o que me veio à cabeça agora. Às vezes é algo tão simples assim, né? Porque tem repetições, né, desses comportamentos dentro da família, assim, essas reclamações em que a pessoa não exige do outro justamente para que ela possa ser vista como algo que, lá na frente, deixa comigo, em algum momento você vai precisar. Quando você, aí isso fica guardado, né? Então fica como se fosse um maior e outro menor. E isso prejudica muito a relação, né? Porque um se sente culpado e o outro inocente. E aí precisa equilibrar isso daí de alguma forma. A Vera está aqui com a mão levantada. É isso, Vera? Você consegue abrir seu microfone? Sim. Eu me lembrei de alguma passagem que o Bert fala
de uma mulher que sofria muito com o marido, calada, né? A história que era, arrastava pelos cabelos no restaurante, alguma coisa assim, e que aí uma neta está brigando com o marido injustamente porque está emaranhada com a avó. Eu acho que tem uma passagem que ele fala isso, né? Que aquela pessoa que aguentou, ela não pôs limite ao outro. E aí o que o João trouxe da questão do dar a outra face e tal, o Bert entra com outra questão, que é como ele lida com o perdão, né? Que ele fala que perdoar é se colocar acima do outro. Né? Então, eu penso que junta com essa questão, que parece que não é não cristão, mas você não perdoar, porque às vezes a pessoa fala, eu perdoo, mas não esqueço. Quer dizer, continua na mesma coisa, perdoa como alguma coisa, obrigação cristã. Mas, de fato, não aceita que aquela pessoa teve o limite dentro das condições dela. Então, eu penso que as coisas vêm atreladas. E eu entendo Marcos, que essa retribuição é depor um limite na ação do outro. É simplesmente, por exemplo, dar uma gelada. Não, você atrasou, eu fiquei esperando, você atrasou, agora eu te dou uma gelada. Só falo com você amanhã. Quer dizer, marca, machucou, ofendeu. Né? Não passa batido. Porque, às vezes, para o outro, passou batido, a pessoa nem percebe que ofendeu, e como você falou, a pessoa ela fica guardando no baú para jogar fora. Mas, às vezes, a pessoa é apenas uma forma de olhar diferente e que nem percebe que magoa a outra pessoa. Queria só, então... Sim, não, ótimo. Você trouxe vários elementos aí, assim, né? E quando a gente fala do perdão, dá uma estremecida mesmo, assim, né? Quando o Bert vem falar. E o Bert traz para nós o perdão. E quando você falou do esquecer, esse perdão que o Bert coloca, e lá dentro da igreja, de uma imagem, se a gente assemelhar com a questão do esquecimento, pode ser que a gente possa comparar. Porém, o que o Bert fala é que quando você se coloca nessa condição de perdoar o outro, como você trouxe para nós, Verinha, você está se colocando numa posição de superioridade, né? E aí esse perdão, então, ele afasta. E não é um perdão genuíno. Ele não é algo que me faz olhar o outro como igual, dentro desse amor que olha a todos com essa benevolência. Então, veja que muitas vezes as pessoas, eu vejo que confundem um pouco isso como um ato que não fosse um ato de amor, quando na verdade é um ato que exige um amor bem mais profundo, não é? Vai muito mais além do eu perdoar e exige todo esse olhar amplo dentro dessa consciência maior. Com relação ao exemplo que você... Aceita a condição humana do outro, né? Exato. Isso. Aceita a condição humana do outro. Também, né? Dentro dos movimentos essenciais ali, para quem já viu, porque eu já vi pessoas aqui, a Cláudia traz justamente isso, né? Uma parte que fala de devolver a humanidade, devolver essa condição humana do outro, olhar para esse outro também dentro dessa condição de humano. Aí, Vera, você trouxe também essa questão por exemplo, de um relacionamento, né? Que existia ali violência. E você falou depois da neta, né? Por exemplo, a neta que olhava e via isso acontecer. Aí o que acontece? Essa neta não tem força para interferir nessa relação, tá? Mas ela via essa violência. Aí lembra quando a gente fala de transferência? O que ela vai fazer lá na frente? Ela transfere essa violência para uma relação dela. Porque naquela outra relação ela não podia fazer nada e ela leva aquilo porque se emaranha com aquilo e vê essa injustiça, mas algo a toma que a faz ser, por exemplo, violenta no relacionamento dela. E aí ela não podia bater lá no avô, mas agora ela briga com o marido. Agora ela descarrega no marido. Percebam a transferência, como acontece? Eu não posso descarregar algo lá naquele que eu via como agressor, agora eu até me torno agressora e ainda descarrego essa violência em uma pessoa que chegou em um outro relacionamento. Acontece? Acontece. Acontece sim, bastante, viu, Vera? Essas transferências dentro dessas relações. E a questão que você falou do limite, sim, é isso, de colocar um limite e além de colocar um limite, reconhecer
que o outro, né, dentro dessa humanidade, também cometeu algo e que você demonstra aquilo que você percebeu e sentiu e que você está disposta a zerar. O importante também é isso, que você exija esse algo do outro, que você zere, que você equilibre, que isso esteja compensado, para que ninguém fique numa posição de superior ou inferior ou de culpado e inocente. Essa é a chave. Porque aí, dentro dessa exigência e dentro dessa compensação, se segue novamente com o vínculo preservado. Senão, o vínculo cada vez vai se afastando e aí se acaba. Ok? Mais perguntas? Despertou perguntas esse tema aqui agora. Eu vejo a carinha que a Adriana está olhando assim, meio séria. Assim. Tem mais perguntas, Larissa? Até o momento, não. Não temos mais perguntas. Tem um livro do Bert, aquele No Centro Sentimos Leveza, e ele fala das ordens. Se alguém tiver esse livrinho, dá uma lida lá. Ele vai falar dentro dessa parte de equilíbrio, ele vai abordar essa parte de culpa, inocência, vai falar da consciência, e é bem prático. Aquele livro é um livro bem fininho, bem pequenininho, mas ele traz umas preciosidades do Bert Hellinger ali. E, Então, salvo podemos engano, continuar? chegou uma perguntinha aqui, daquelas bem maravilhosas. E, salvo engano, esse livro já foi lido pelo nosso grupo. Tá. Né? O pessoal aqui das antigas está dizendo que sim. Ó, a Vera Lúcia pergunta assim: uma pessoa traída deveria trair para ficar no equilíbrio? A Manuela está mostrando a capa do livro. Manuela. Obrigada, Manu. Essa questão da traição. Ai, essa é babado, Marquinhos. Tinha que ser com você para dar essa resposta. Só Essa digo questão da isso. traição vai despertar algo aí. A gente vai ficar aqui até o final do grupo. Realmente exige um olhar bem mais amplo para isso. Porque se a gente está falando de um mal menor, e aí não vai dar essa opção. Porque senão esse mal não é um mal menor. Agora, como é que esse casal pode encontrar um reequilíbrio dentro de um evento como esse, traição? É possível? É possível. O que é que vai ser exigido para que haja essa compensação? E se houve essa traição, o Bert também traz para nós, que vocês vão lembrar, quando ele fala dos vínculos, né? E quando ele fala desse vínculo que surge também com essa traição, e se dessa traição ainda teve algo mais forte, por exemplo, como um filho desse relacionamento, qual é o relacionamento que prevalece? Lembra que a gente foi falando assim com relação aos vínculos, que aí esse vínculo mais novo, ele toma uma força maior diante do relacionamento anterior, algo se acaba. Algo precisa tomar uma nova forma. Eu até fiz uma pergunta aqui nesse grupo. Não foi nesse grupo, não. Lembra quando a professora Isabela estava fazendo algo? Eu falei assim, pergunto para ela, porque esse tema ficou para a próxima. Assim. Eu falei assim, é possível, diante dessa traição, construir um novo vínculo com o parceiro anterior? Qual é esse nível de maturidade dentro dessa relação que vai precisar ser exigido para compensar? Eu, particularmente, assim, para falar para vocês, a gente precisa olhar para isso realmente de uma forma bem mais abrangente. Não entendo assim que seja algo, olha, traiu, acabou. Algo se acaba. Nós podemos colocar assim, algo se acaba. Agora, esse casal, né, esses companheiros, eles podem ter a maturidade dentro deles de encontrar como é que pode se compensar fazendo esse mal menor e seguindo nessa relação. Mas isso vai depender dos vínculos que foram criados, inclusive com relação a essa traição.
é bem abrangente essa questão, bem abrangente. Eu não daria uma resposta assim muito simples, no sentido de acabou a relação e ponto final. Já vi muita gente falar isso. Acabou a relação e ponto final. E já vi muita relação onde houve a traição e onde o casal conseguiu estabelecer um novo movimento dentro da relação de casal. O que é que estava acontecendo que fez com que houvesse essa traição? Sabe, a gente também olha um pouquinho mais profundo. Quem é que realmente já não estava nessa relação? É aquele que traiu? Ou será que aquele que foi traído já tinha virado as costas intimamente dentro dessa relação? Tem muitos fatores que a gente precisa olhar dentro dessa relação de casal da traição. Agora vocês vão escutar, sim, falar, olha, houve uma traição e acabou, porque diante da traição se estabeleceu um novo vínculo lá com uma outra pessoa ou com uma outra família. Eu vejo isso de uma forma mais abrangente, de uma forma bem sistêmica, não só assim, mas que a gente possa olhar realmente, primeiro, quem é que saiu dessa relação primeiro. E aí a gente vai olhar para a origem de tudo isso e perceber se é que essa traição pode gerar um vínculo diferente dentro desse mesmo casal e crescer dentro desse vínculo. Vocês já perceberam que eu não sou nunca de ficar respondendo assim, isso é isso, isso é aquilo. Porque não é assim, gente. Dentro da constelação, quando você vai fazer esse olhar sistêmico, né, dar essas respostas tão prontas, eu acabo colocando isso numa caixinha muito fechada, muito formatada. E quando nós vamos realmente olhar de forma sistêmica, a gente percebe que muitas outras forças atuam e já atuaram ali dentro, por exemplo, desse relacionamento onde houve uma traição. É por isso que eu não gosto de falar tão formatadinho assim, como muitos esperam, talvez. Aí eu sinto em desapontar. Alguém falou, né? A constelação familiar não é receita de bolo, a Roseli. É isso mesmo, né, Roseli? Larissa? Tem um comentário agora aqui, que ela comentou, pensei que só traindo compensaria a traição. Não é assim. Por exemplo, uma vez uma pessoa me falou assim, olha, eu preciso compensar essa traição. E aí, era uma mulher que tinha sido traída. E ela disse assim, eu compensei da seguinte forma para mim. Eu peguei o cartão de crédito do meu marido e gastei um monte. Será que isso compensa? Então, assim, ela tem que encontrar uma forma, porém, ainda é superficial. Mas se para ela isso foi algo que realmente gerou um movimento interno em que esse casal possa novamente se estabelecer, eu particularmente acho difícil que isso compense. Porém, pode ser que sim. E uma vez o professor Renato estava aqui e nós falamos sobre isso. E ele disse a mesma coisa com relação a isso. Para mim, isso não compensa de uma forma mais profunda. Então, a gente tem que ver aonde é que a gente chega para trazer essa compensação e voltar a essa sensação de inocência dentro desse relacionamento para seguir adiante. Não posso falar o que é que vai compensar para você. O que é que você enxerga que para o outro dói muito? Uma vez uma mulher disse assim, eu fiz o seguinte, eu sei que ele também foi nesse aspecto financeiro, que ele é muito conservador, e eu peguei o carro dele, e eu sabia onde tinha os radares na cidade, e eu fui passando em cada radar, gerando multa para ele. Cada radar que eu sabia que eu conhecia, eu fui gerando multa para ele. E depois eu me senti bem. Por quanto tempo? Não sei. Será que isso realmente compensa? É muito sutil isso. Não dá para dizer para você o que é que realmente vai compensar ou não. Agora eu estou embananando mais vocês aí, mas é uma provocação mesmo.
Marquinhos botando fogo no parquinho, como sempre, né? Ó, chegou Posso falar? a Vera quer falar e a Valéria fez a seguinte pergunta: Marcos, daí não seria pagar o mal com o mal? Isso resolve? E a Vera Lúcia quer A falar. Vera quer falar, né? Só antes da Vera, porque ela está falando nesse exemplo que eu dei, né? Que a pessoa saiu com o carro, por exemplo, fez multas ou gastou no cartão de crédito. Bom, então o que essa pessoa fez? Ela foi encontrar dentro dela qual era a ação que ela iria trazer para compensar e que iria gerar no outro uma dor profunda. Por isso que eu falei, isso compensa? Será? E será que isso compensa de forma profunda nessa pessoa mesmo? Com isso, ela esquece de tudo isso que aconteceu e sai dessa condição de poder exigir algo mais e zera essa relação e vai adiante? Por isso que eu fiz esses questionamentos. Então, eu não sei quem perguntou, mas esse mal com mal, aí cada um, tá vendo que cada um vai ter uma interpretação assim, não, mas espera aí, gastar todo o cartão de crédito dele foi um mal maior. Será? Qual é o mal maior? Não sair recebendo um monte de multas foi um mal maior, será? Percebe que é dentro da relação que se percebe isso. É dentro da relação que se encontra isso. Vera, diga. Então, Marcos, eu vivi uma experiência, né, de ter sido casada e aí fiquei separada. E depois, assim, 10 anos casada, 11 anos separada, e depois eu retomei aquele relacionamento. Então, o meu sentimento é como se tudo aquilo tivesse passado. Eu parece que tinha administrado, que eu não tinha rancor, mas eu acho que eu fiquei me sentindo mais, né? As pessoas até diziam, nossa, mas que legal, né? Você perdoar depois de tanto tempo, alguma coisa assim. Eu fiquei com esse mais. E nós conseguimos viver mais muitos anos, mas no final não deu. Não, eu acho que não teve a compensação. Não sei, no final nós não conseguimos ficar bem. E a gente acabou se separando novamente depois de muitos anos. Então, assim, é bem complicado mesmo, porque eu tinha o sentimento que estava tudo bem, que eu queria viver aquele momento de novo com ele. Ele já tinha 2 filhas, e eu me relacionava com as crianças dele e com a mulher dele, aquela ex, sei lá como chamar, mas nós vivemos muitos anos juntos ainda, mas nós não conseguimos fechar isso. E hoje a gente está separado e somos muito amigos. E agora? Sim, Vera, você traz exatamente um exemplo assim de que quando nós falamos algo se acaba, algo se acaba. E se isso pode retornar novamente, como é que isso retorna? Porque se isso retorna nessa condição de que, olha, eu perdoo, a chance de não dar certo já é enorme. Por quê? Porque vai existir um inocente e um culpado na relação. E na alma, isso é visível. Por mais que isso não seja falado, e não precisa ser falado, na alma isso é sentido, isso é experimentado. E então, por não haver esse equilíbrio genuíno, em algum momento isso vai se afastar novamente. Não tem como. Aí, ainda esse casal não foi capaz de realmente trazer esse amor novo para essa relação, mesmo diante da traição. Ainda faltou algo para virar essa chave. Faltou esse equilíbrio genuíno na alma. E aí precisa se separar.
Outras vezes, Vera, o que acontece é assim, algo se cumpre dentro dessa relação durante um determinado momento. Como nós falamos lá atrás, assim, nós já falamos sobre isso, sobre essa comunidade de destino que se gera entre o homem e a mulher, não é? Essa união de destinos, e que em algum momento algo também pode ter cumprido. Algo do sistema do homem e do sistema da mulher se encontrou. E aí eles seguem outro caminho. Se algo se cumpriu com o meu destino e com o destino dele, nós podíamos continuar depois. É isso que você quer dizer? Mesmo sem continuar juntos. Vocês se separam, porque algo se cumpriu. Passou um bom tempo aí, como foi nesse seu caso, e de repente vocês dois começam a se olhar novamente. Aí, assim, algo realmente se cumpriu ou ainda ficou lá atrás? A gente não sabe, eu não posso falar isso para você assim, não é? Que esse olhar novamente se cruzou e despertou algo. Agora, para despertar algo, alguma coisa nova tem que ter. Alguma coisa nova eu preciso buscar ali. Alguma coisa nova ele busca em você, alguma coisa nova você busca nele. Agora tem que saber lidar com esse novo e fazer que isso realmente seja novo, sem cair na armadilha de ficar olhando para trás. Olhando para quem foi o culpado ou para quem é inocente e segue dessa forma na relação. Por isso o grande desafio, né? Por isso que eu falei assim, é possível, depois de uma traição, esse casal, com amor, gerar algo novo e seguir em frente com um novo vínculo? É bastante possível. exigente? É bastante exigente. Agora é possível? Aí eu deixo para vocês. É possível, a Vera está me falando, é possível, né? É exigente e é possível. Se houver o desejo de ambas as partes, se ambas as partes olharem para o mesmo objetivo, mas nós não olhamos para o mesmo objetivo. Mas hoje, como nós somos amigos, parece que se cumpriu aquele tempo que nós tínhamos que ficar junto. É assim que eu me sinto tranquila e aliviada, né? Sim, aí também Obrigada. Viu como é que a gente experimenta isso? Como se sente isso? É justamente dentro desse relacionamento. Qual é a sensação que vem dentro desse relacionamento? Estar em paz, ainda que precise caminhar separado. Porque também, em tantos momentos dentro do casal, tem esse, como é o crescimento em casal? Muitas vezes, esse casal já não olha juntos para um objetivo comum. E o crescimento já não é em casal, exige um crescimento individual. E eles precisam olhar de maneira separada. E aí, cada um segue o seu caminho. E pode seguir muito bem. Pode seguir com muita gratidão, com muito reconhecimento por tudo aquilo que vivenciaram juntos, inclusive pelo suporte que um deu ao outro durante todo aquele período que estiveram juntos. E que agora, talvez o grande amor seja justamente permitir que ambos possam seguir com liberdade e assim atingir algo que agora é pessoal e crescer de maneira pessoal. Verdade. Ok, obrigada. Obrigado, Vera. Larissa? A Jéssica fez uma pergunta aqui. Me parece que quem perdoa deixa o perdoado em desequilíbrio maior ainda, certo? Jéssica, você quer abrir seu microfone para eu entender melhor sua pergunta? A Jéssica tá? Oi. É só porque eu não entendi muito bem aonde você quer colocar essa pergunta. Vamos ver. Tá. Porque me parece assim, quando... Você está escutando? Tô escutando. Tá. Me parece assim, quando há uma traição, certo? E vamos supor que a mulher foi atraída e ela perdoa esse marido, fica um desequilíbrio entre o casal maior ainda, né? Porque aí ele vai se achar menor ainda, né? Porque ela ainda perdoou aquilo e aí ela vai ficar devendo ainda mais naquela relação.
Como que Não? você vê que ela fica devendo? Porque no momento que ela tinha que ter feito algo, aquela vingancinha, que, né, de um modo assim que o Bert fala, né, que não fazia algo pior, mas igual ou menos, né, ela não fez nada. Ela não fez nada e ainda perdoou, como se ela pegasse para si aquilo e dissesse ok. Faz sentido? Ou foi muito confuso? Faz, até certo ponto faz sentido. É só eu tô querendo verificar com você como é essa visão de que a mulher, né, que perdoou fica ainda mais devedora. Esse ponto que eu tô vendo com você. Porque assim, Sim. eu entendi que você falou, na verdade esse perdão que você está colocando, ela assumiu esse algo que é do outro para si. Exato, Né? exatamente. Aí a gente faz uma confusão com relação ao termo perdão que não está relacionado a isso, né? De você Sim. assumir isso que é do outro. Mas nesse contexto que você está colocando, eu assumo isso para mim, não é? E porque eu vou ficar de melhor nessa história, de mais boazinha nessa história, né? Então eu vou internamente me sentindo grande, porque eu sou aquela que é a boazinha e eu aceito tudo. Olha, eu faço tudo, inclusive pego todas as suas culpas para mim. Para mim, exatamente. Né? Eu sacrifico a minha vida por você. Eu deixo, inclusive, de viver aquilo que eu quero e a minha vida por você. Olha como eu sou boazinha. Isso é extremamente temerário dentro da relação e essa relação não tem como dar certo. Não existe equilíbrio e a culpa vai crescer de um lado, como você está falando, e a inocência de outro. Porque uma vai continuar como sendo essa boazinha e o outro o culpado. Então, como é que isso se junta? Como é que eles permanecem juntos sendo iguais e se entregam como iguais um ao outro? Um homem que precisa dessa mulher, que oferece aquilo que falta para ele como um homem, a mulher que se entrega a esse homem, porque também falta a ela aquilo que está no homem, mas não, ela não se entrega, ele também não tem como se entregar. Porque existe um desnível muito grande. Muito grande. E aí existe aquilo que várias pessoas sempre trazem para nós aqui, falam essa palavra vítima, né? Um fica de vítima na história, o outro fica como o perpetrador. É como se fosse aquela visão do bom e do mal, né? A vítima aqui embaixo, a mulher boa, samaritana, e o homem, o perpetrador. Não tem como dar certo. Em algum momento, eles já estão distantes. Isso só vai levar um tempo para acontecer. Ok? Obrigada. Muito obrigada. Mais perguntas, Larissa? Não. Olha, então o próximo tema que a gente vai falar é justamente as ordens do amor entre o homem e a mulher. Agora que vai vir pergunta, então. Ó. Manuela, vamos. As ordens do amor entre o homem e a mulher. Quando um homem e uma mulher se sentem atraídos um pelo outro, ambos são atravessados por uma felicidade e um desejo até então insuspeitos. Dizem um ao outro: amo você. Unem-se e tornam-se um casal. A relação se inicia com enormes expectativas e os parceiros colocam um ao outro em um pedestal. É o que se chama de paixão. Apaixonado é aquele que não está no chão, mas nos céus. Todavia, seria esse amor forte o bastante para uma união duradoura? No auge da paixão, o que sabem de facto um sobre o outro, sobre o lado obscuro da sua origem, sobre seu destino e sua vocação específica. Portanto, não demora muito e ambos caem decepcionados das nuvens. O outro é diferente do que se tinha imaginado. Talvez seja possível encontrar outro parceiro e a paixão se reinicia. Uma hora tem de dar certo. Esses são os sonhos e as ilusões do amor.
Alguns estão convencidos que existe um parceiro ideal. Porém, e se ele existir de facto? Não seria preciso fazer mais nada, pois o outro assumiria tudo. Com o parceiro ideal, volta-se a ser criança. Porém, felizmente, o parceiro ideal nunca vem e temos de nos contentar com um habitual. O amor real tem os pés no chão, fica em baixo. Quanto mais preso ao chão ele estiver, mais profunda será a sua força. Vemos o parceiro como ele é, sem o desejo de que, de alguma maneira, seja diferente. Aceitamos sua riqueza e suas limitações. Esse é o início da felicidade. Em vez de amo você, a declaração passa a ser amo você e o que nos conduz. Desse modo, os parceiros são levados a outra extensão e a outra profundidade, já não olham apenas para si próprios e seus desejos, mas para algo que os supera. Isso ocorre mesmo quando ainda não são capazes de compreender o que essa frase exige deles, em especial o que ela lhes dá, nem qual destino caberá posteriormente a cada um ou aos dois juntos. Entretanto, alguns casais veem seu relacionamento como um acordo, cujos objetivos estão estabelecidos aleatoriamente e cuja duração ou ordem pode ser predeterminada, alterada ou cancelada por eles, dependendo do humor ou da disposição. Assim, entregam o relacionamento à leviandade e à arbitrariedade. Talvez reconheçam tarde demais que no relacionamento de um casal predomina uma ordem à qual têm de se submeter. Por exemplo, quando um parceiro termina um relacionamento de maneira desrespeitosa e despreocupada, às vezes um filho dessa união acaba morrendo ou se matando como se tivesse de expiar uma grande injustiça. Isso porque os objetivos de um relacionamento nos são dados previamente e para serem alcançados requerem resistência e sacrifício. A esse respeito, certa vez, escrevi uma reflexão. Ordem e amor. O amor preenche o que a ordem abrange. Ele é a água e a ordem o jarro. A ordem reúne, o amor flui. Ordem e amor agem juntos. Assim, como uma canção que acompanha a harmonia, o amor acompanha a ordem. E assim, como os ouvidos dificilmente se acostumam às dissonâncias, mesmo quando explicadas, nossa alma dificilmente se acostuma ao amor sem ordem. Muitos lidam com essa ordem como se ela fosse uma opinião que temos ou podemos mudar aleatoriamente. Porém, ela nos é predeterminada. Age mesmo sem a compreendermos. Não é pensada, mas encontrada. Nós a deduzimos como sentido e alma do efeito. No relacionamento de casal também atuam leis que devem Manuela, ser... vamos parar aqui porque eu acho que vou ver se tem perguntas assim, porque senão a gente vai parar no meio aqui. Por favor, tá? Desculpa te interromper. Bom, esse poema do Bert eu gosto bastante, né? E ele já caiu várias vezes comigo aqui nas leituras. Eu acho esse poema do Bert bem legal, assim, quando ele traz para nós sobre a ordem e o amor, porque ele vai trazendo, de certo modo, como é que esse amor pode dar certo, né? Quando está em sintonia em respeito a essa ordem que é pré-estabelecida. Bom, falamos um pouquinho então já antes, né, sobre esse relacionamento do casal, e o Bertin traz essa imagem
né, da paixão e do amor, né? Não é nada romântico aqui agora, o Bert, né? Ele vem falar, olha, a paixão você está lá nos céus, né, nas nuvens, não tem os pés no chão, mas é o verdadeiro amor quando você está com esse pé no chão e que você sente justamente essa profundidade. E para sentir essa profundidade, tem que atravessar esse campo da paixão, né? Até porque, eu não sei se você vai falar aqui, muitas vezes nessa paixão e nesse amor que a gente fala da primeira vista, existem muitas projeções. Né? Eu projeto nesse parceiro ou nessa parceira aquilo que eu vejo lá dentro do meu sistema com a minha mãe, com o meu pai. E por isso tanto encantamento. Mas que depois de algum tempo, isso também pode ir perdendo esse encantamento. Mas na verdade não é perder o encantamento, e sim ganhar um novo encantamento muito mais profundo, quando a gente sai dessas projeções de encontrar nesse outro algo do papai, algo da mamãe, e olhar para esse outro como esse companheiro, como essa companheira, e que pode ser do jeito que ele é. Não da forma com que eu recebi lá do meu sistema e eu gostaria que fosse porque o meu pai é assim, porque a minha mãe é assim, porque eu aprendi assim dentro do meu sistema. E por isso que a gente fala dessa comunidade de destinos entre esse homem e essa mulher, quando se unem, que tem que, com muito respeito, né, com muita humildade, deixar esse sistema original para começar esse novo sistema. Depois nós vamos falar mais sobre isso, porque o Bert está começando, assim, só queria fazer essa introdução com relação a essa ordem do amor entre o homem e a mulher, principalmente que eles chegam juntos dentro dessa relação. Vocês vão ver que mulher e o homem chegam juntos. Não tem essa superioridade ou hierarquia. Aqui chegam juntos para construir esse novo sistema. E que bonito é também essa frase do Bert, quando ele diz, olha, eu amo você e tudo o que nos conduz. Olha como amplia algo dentro dessa relação. Eu te amo e amo também tudo o que nos conduz, ainda que eu nem saiba o que é que realmente nos conduz nesse momento. Mas eu ainda assim amo tudo que nos conduz e coloco também em sintonia com essa força. Larissa, tem perguntas? Sim, a Vera está com a mão levantada. Vera, diga, Vera. Cadê a Vera? Ah, tá aqui. Eu só vou pedir para ela abrir o microfone. Você consegue? Foi. A minha questão é que, às vezes, a palavra ordem vem como hierarquia, e às vezes vem como conjunto das três leis, pertencimento, equilíbrio e hierarquia. Então, a minha dúvida é se, neste poema aqui, a palavra ordem está vindo como esse conjunto das três, não como hierarquia apenas. Porque Não às é vezes fica como sinônimo e eu acho que fica bem confuso. Tá, ótimo. Vera, sim, porque muitas vezes quando vai se falar da hierarquia, fala-se da ordem, não é? Essa ordem de precedência que vem falar da hierarquia, referindo-se à hierarquia. Aqui ele vai falar dessa ordem, vamos entender assim, é essa fonte eterna superior original, essa fonte criativa, algo que vem primeiro. Não é essa simplesmente ordem de hierarquia, até tanto que eu coloquei assim do casal, né? Chegam juntos, não tem essa hierarquia dentro do casal. Então aqui a gente pode entender essa ordem, não é, como essa fonte. O Bert usava isso assim, em alguns momentos ele falava assim, olha, essa fonte eterna superior. É bem mais abrangente do que se a gente colocar só dentro de um campo da hierarquia. Não é só esse campo da hierarquia. É essa fonte criativa original. Certo? Que seria esse equilíbrio do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio de dar, porque aí entra na questão do equilíbrio de dar, que como casal tem que estar equilibrado. Né? Sim, aí você está trazendo essas leis da vida que o Bert trouxe para nós, não é? Como um todo, dentro dessa fonte superior. Ok,
Obrigada. Mais alguém, Lari? Sem mais perguntas. Olha, eu gostei de entrar nesse tema aqui. Dia 12 agora eu vou fazer 21 anos de casado, então foi bem legal para mim trabalhar um pouquinho com vocês. E é legal falar sobre isso, assim, não é? E é legal a gente experimentar, vivenciar isso. Eu vou ver se eu consigo estar junto com vocês na próxima semana também, para estar junto com o Renê para a gente falar um pouco mais e fomentar, não é? Esses nossos debates aqui, assim, porque é isso que enriquece, né? A experiência que enriquece, assim. Eu sempre falo da constelação familiar, que é isso, assim, por mais que eu venha aqui falar ou que alguém venha, o que vale, assim, que vai trazer para você no seu corpo é essa experiência, é vivenciar. Não é? Com que forma eu vivencio isso e eu posso ter uma experiência melhor quando eu também tenho mais consciência de tudo isso que atua. Então aqui é justamente assim trazer algo à luz, trazer essa consciência para que a gente possa viver muitas e muitas experiências, né? Sem estar aí desgovernado e lançado, mas sim que você possa desfrutar dessas experiências que vêm na vida. E também como casal. É uma boa aventura. Lari, se não tiver mais perguntas, então acho que nós estamos no nosso horário. Não temos mais perguntas, só agradecimentos e te parabenizando. Parabenizando a Flavinha também. Parabéns para vocês como casal lindo, maravilhoso. Que eu sou fã. Coraçãozinho, coraçãozinho, parabéns. Nós te agradecemos a Manuela pela leitura maravilhosa. Agradecemos a presença de todos aqui e também de todos que vão nos assistir depois, né, lá no YouTube. Então, na próxima terça-feira, no mesmo horário, estaremos aqui. Só para a gente marcar o ponto da leitura, para o pessoal que acompanha depois, nós paramos aqui, vamos retomar o parágrafo no relacionamento de casal, página 162. Confere? Confere. Então tá. Gratidão, Marquinhos. Um beijo grande para você e um beijo para todo mundo. Beijo, muito Manuela. Obrigado, Manuela. Obrigado pela leitura. Todos que trouxeram aí as perguntas. Obrigado, gente. Legal. Larissa, que está sempre aqui nesse suporte. Um abraço, gente. Ótima semana. Ótima semana, pessoal. Cuidem-se bem.